Olá pessoal, eu sou o Fernando Rocha e esse é o nosso podcast Na Medida do Possível ou Quase. Um não manual sobre a vida saudável. Não manual porque, felizmente, você sabe, a gente não tem manual. É possível viver sem julgar? O título do episódio dessa semana é uma pergunta retórica. Perguntas retóricas não têm exatamente uma resposta. Mesmo porque julgar é algo que faz parte da nossa sobrevivência como espécie humana. É porque julgamos que avaliamos os riscos, que medimos as situações, que continuamos vivos. Mas julgar também simplifica e limita tudo que está à nossa volta. Será que julgar menos pode nos dar uma condição mais ampla de ver e de entender os fatos e as pessoas à nossa volta? Bom, mais uma pergunta retórica. Quem vai falar sobre tudo isso é o médico homeopata, profundo entendedor das coisas do céu, da terra, da água, do fogo e do ar, Dr. Andrei Moreira. Conversa conosco direto de Belo Horizonte. Que alegria tê-lo aqui, doutor. Tudo bem? Uma alegria, Fernando, estar com você mais uma vez. E uma alegria a gente falar desse tema tão importante. É possível, doutor, viver sem julgar? Não é possível, Fernando. É possível controlar o julgamento. É possível refletir sobre o ato de julgar e é possível abandonar o julgamento em muitas circunstâncias. Mas julgar é da própria natureza humana quando a gente está no processo de análise. Agora, essa palavra ela carrega muitos sentidos diferentes para as pessoas. Então, se a pergunta é possível analisar a vida sem julgamento moral? A resposta é sim, É possível analisar sem que a gente leve para o lado do julgamento moral. Então, se o julgar é entendido como julgamento moral, sim, nós podemos abandonar. Mas o julgar em termos de análise, de capacidade crítica, de reflexão, ele é uma potência do ser humano. O que nós precisamos fazer é direcionar essa potência de uma forma positiva e não destrutiva. Sim. Porque o julgamento, como eu disse na abertura, ele nos mantém vivos, né? Porque a gente analisa o risco, analisa o prejuízo que pode acontecer, né? Em uma estrada, em uma travessia, mas também em relacionamentos, né? Existem dispositivos de julgamento que nos abandonam em certa fase da vida e que a gente fica mais vulnerável por causa disso, né, doutor? As nossas defesas, as nossas carências acabam fazendo com que a gente, muitas vezes, faça vista grossa, né, para as coisas que estão bem diante do nariz e abandone a capacidade crítica de análise, de julgamento sadio e acaba entrando em umas boas furadas, né, Fernando? O problema é que no ato de julgar entram muitos elementos. Um deles, por exemplo, é o pertencimento. Então a gente analisa as coisas de acordo com o pertencimento à família que a gente faz parte, ao meio social, à nossa história, à nossa experiência e passa a tomar aquilo que é nosso como base para o mundo. E nesse movimento acontece uma grande violência, porque cada um tem o seu caminho, a sua história, a sua trajetória, e quando a gente analisa os outros na nossa perspectiva, a gente faz uma análise autocentrada, né, em torno do próprio umbigo, como se o mundo devesse girar em torno daquilo que é nosso. E a vida é diversa, a realidade é diversa, as pessoas são diversas, cada um é pertencente a um meio, a um grupo, a uma história, a um caminho que é muito diferente, e portanto a gente tem que entrar em uma análise que leve em consideração os elementos que compõem a experiência daquele sujeito, né? Isso que o recurso da empatia faz. A gente se desveste, né, da gente para poder se vestir um pouco da história e da realidade do outro. A gente calça o sapato do outro, né? A gente vê o aperto, pega a volta do calo do sapato do outro, né? E o julgamento, esse julgamento fortuito, esse julgamento rápido, que é quase caricatural, ele é exatamente o contrário, né? A gente não quer nem saber de usar esse sapato do outro, principalmente no mundo polarizado que a gente vive hoje, esse movimento pendular de extremos. Outro dia aqui no nosso podcast a gente teve a presença de um amigo querido nosso, o Rossandro, ele falando do movimento pendular. Quanto mais longe, quanto mais alto o pêndulo vai, mais rápido ele vai voltar para outra extremidade. E nesse vai e vem, os julgamentos vão pipocando, né? De forma cada vez mais arbitrária, mais simplória e também perigosamente mais definitiva, né? Fulano é assim, Beltrano é assado.
E o que é perigoso nesse processo, Fernando, é que a gente abre mão daquilo que é o grande alimento da experiência humana, que é o afeto. O que é que destrói o julgamento moral, aquela capacidade crítica que diminui o outro ou que se auto-exalta? O que destrói isso é quando a gente estabelece uma conexão humana. É quando a gente se conecta pela nossa humanidade, pela nossa luz e sombra, pelas nossas vulnerabilidades. Por exemplo, todas as pessoas que nos ouvem têm certeza que vão se lembrar de alguma situação em que tinham um preconceito, um julgamento muito claro, alguma coisa, mas se conectaram com a humanidade da outra pessoa, mesmo em situações consideradas condenáveis ou difíceis, e se moveram de compaixão, porque o que move a compaixão é a conexão humana, é afeto. Então, quando a gente fica nessa polarização, separando o mundo em A ou B, a gente fica no campo das ideias e desconsidera o ser humano que está por detrás das ideias. E aí a gente perde tudo, a gente perde o essencial. É como uma árvore que desconecta as raízes e quer produzir, né? Porque o essencial da vida é essa capacidade de conexão. E também o contrário é verdadeiro. Na medida que a gente pode adentrar uma experiência e se conectar através dessa humanidade, a gente destrói as ideias. Eu me lembro quando eu fui escrever um dos meus livros, que é o Transsexualidades, sob a ótica do espírito imortal, eu tive que lidar com os meus preconceitos e os meus julgamentos morais daquela época. E eu falava assim para mim mesmo, por que as pessoas trans se prostituem tanto? E eu ficava com esse incômodo interno que vinha de um julgamento da minha história, da minha moralidade, do meu grupo social. Quando eu entrei em contato, Fernando, com a realidade das pessoas trans, que, sim, uma grande parte está na prostituição, e quando a gente vê a história delas, dessas mulheres com alto índice de rejeição familiar, de rejeição escolar, de autorrejeição, de conflitos nos ambientes mais construtores da personalidade, e que foram acolhidas por pessoas que estão na mesma condição, a gente entende essa circunstância. Então eu comecei a conversar com pessoas para poder compreender essa experiência, e uma delas me disse assim, por exemplo, eu tinha que entrar todos os dias na escola com a diretora, porque senão todos os dias os meninos tentavam me apedrejar. E isso depois de eu ter sido expulsa de casa pelos meus pais. As únicas pessoas que me acolheram foram os meus iguais. Na hora que eu ouvi aquela humanidade, Fernando, e que eu saí da minha história e pensei assim, se fosse eu que tivesse tido essa família, essa trajetória, esse nível de rejeição, essa dificuldade de acesso aos espaços mais essenciais, que caminho eu teria tomado na vida? Eu teria seguido nos caminhos que eu acho que essas pessoas deveriam seguir, ou eu provavelmente abraçaria aquelas pessoas que me acolheram e entenderia que ali é o meu lugar? Então aquele momento para mim foi muito emblemático, porque caiu por terra um lugar de julgamento de dentro de mim a partir dessa conexão humana que conectou com aquela, né, humanidade ali. Eu acho que isso é importante. Usar os sapatos alheios, né? É. Você caminhar com esse sapato, né? Caminhar com essa vida, né? Viver essa vida. Agora, quando a gente fala de saúde mental, quando a gente fala desse conjunto que nos forma e que está ali incluída a saúde mental, e a gente coloca o julgamento, a gente corre o risco de ter um auto-julgamento muito severo também, né? Quando tudo acaba ficando simplório, isso é assim, isso é desse jeito, esse julgamento binário, certo ou errado, claro ou escuro, a falta de pluralidade que a gente tem no julgamento com as pessoas, a gente acaba usando para a gente mesmo, isso, em via de regra, vai causar um problema de saúde mental, de infelicidade muito grande, né, doutor? Com certeza. E quanto mais pobre for o autoconhecimento e a conexão conosco mesmo, maior será o julgamento, a rigidez e a projeção sobre o outro. Porque a projeção psicológica ela é um fenômeno de defesa para que a gente não contacte com aquilo que vive dentro de nós. Então, aquilo que nos causa muita emoção, muita angústia, aquilo que nos causa muita ira, está falando de nós mesmos. Tem uma frase que diz que quando nós entendemos que toda opinião é uma visão carregada de história pessoal, nós compreendemos que todo julgamento é uma confissão. Nós vamos repetir isso aqui. Vamos lá. Toda opinião... Quando nós entendemos que toda opinião é uma visão carregada de história pessoal, nós compreendemos que todo julgamento é uma confissão. Porque
na hora que eu falo do outro, eu tô falando de mim mesmo, né? Tem uma frase clássica que é atribuída a Freud, mas não é dele, não. Na verdade, é de uma autora francesa que diz: quando Pedro fala de Paulo, sei mais de Pedro que de Paulo. Ou seja, a gente sabe mais de quem fala do que de quem é falado, porque quem é falado está sendo julgado, mas quem fala está se denunciando. Está denunciando na sua crítica, na sua história, na sua moralidade, na sua visão ética ou não de mundo, e aí está se entregando, né? E Jung dizia, dentro da psicologia analítica, Fernando, uma coisa que é muito inquietante. Ele era muito provocador. E ele dizia que a nossa capacidade de nos indignar com as coisas era diretamente proporcional à intensidade com que aquelas mesmas coisas viviam dentro de nós. E ele falou isso fazendo um estudo sobre como que nós somos atraídos pelos crimes, pelas coisas dramáticas e pelas coisas sombrias da sociedade. Então ele dizia, quanto mais a gente se indigna com a sombra de fora, maior é a sombra de dentro. Por isso que quem não contata a sua sombra, quem não mergulha para se autoconhecer, vai o tempo todo estar apontando fora. Mas a gente diz, né, que quando tem um dedo apontado para o outro, tem 3 apontados para nós. E esse movimento de projeção psicológica, ele está acontecendo natural o tempo todo. Então, é autoconhecimento que nos isenta do julgamento excessivo. Com certeza. E eu queria colocar mais um ingrediente aí, que são as bolhas que as redes sociais nos proporcionam. Porque a gente fica ali sem nenhum espírito de comparação. Aquele julgamento é tão normal, tão contemporâneo com tudo que a gente acredita, com tudo que a gente lê, com o que a gente respira, que é normal. Não, eu sou contra porque todos os meus amigos são contra também, ou sou a favor pelo mesmo motivo. E não está enxergando que existe um outro universo maravilhoso do outro lado da bolha, né? É a diversidade, né? E aí a gente fica pelo pertencimento, mas as redes sociais, elas deram voz às pessoas em todas as situações e até cobram das pessoas que elas falem sobre todas as situações. E a maior parte das opiniões, dos comentários, das coisas é fruto de um movimento massificado, de um movimento de projeção mesmo, e vai sair mesmo. É aí que surgem os haters, que surgem os conflitos, que surge o sucesso das páginas de fofoca, ou do acompanhamento da vida de artistas, ou do drama que está acontecendo na vida dos artistas. Enfim, todo esse universo, quanto mais a gente fica projetado fora da gente, mais essa questão aumenta. E parte do julgamento, olha que interessante, tudo isso que você está dizendo, doutor, parte do julgamento. A pedra fundamental de tudo isso é um julgamento que vai se replicando infinitamente, né? E que alguém lança como um movimento e como uma força de uma onda, né, vai se propagando e vai criando. É como uma pedrinha que cai na água e aquela onda vai crescendo e ganhando força à medida que vai se somando. Você sabe, Fernando, que para que a gente possa deixar de julgar com tanta intensidade, a gente precisa fazer uma distinção entre moral e ética. Porque moral é o costume de um povo, de uma sociedade, em um determinado tempo histórico. É aquilo que muda o tempo todo. Ética, que é a ciência que estuda a moral, é aquela que, de certa forma, faz a crítica à moral e fala da dignidade do ser humano e do valor intrínseco de cada ser humano. Então, é possível que a gente transforme julgamentos morais em julgamentos éticos. Ou seja, julgamentos que analisam de forma parcial e fechado para se transformarem em julgamentos que são amplos, que são inclusivos e que levam em consideração como ponto principal a dignidade humana. Eu acho que essa é a grande transformação. Porque você imagina, nós temos uma moral de uma família, uma moral de um povo, uma moral de uma sociedade, mas o que vale para minha família não vale para a família do vizinho, o que vale para a nossa sociedade já não é a mesma coisa que vale lá na África, nas sociedades africanas, nas sociedades europeias ou nos Estados Unidos. Cada povo, cada localidade tem os seus costumes, tem a sua realidade, né? Eu lembro, por exemplo, quando eu comecei a ir para a África nos trabalhos da Fraternidade Sem Fronteiras e eu comecei a ver que lá o casamento de um homem com várias mulheres era uma coisa comum e aceito, eu comecei a analisar aquilo do ponto de vista da minha moral, da moral do meu povo, dos nossos costumes, mas tem um significado completamente diferente, não dá para analisar nessa mesma perspectiva. Então, a visão ética é aquela que você considera a dignidade de todo ser humano e é o que permite essa conexão que faz com que a gente saia desses julgamentos que fecham para as análises que ampliam. É um exercício de vida, né? É um exercício para
para todo dia, para toda hora, né? Principalmente para as redes sociais, né, doutor? E de vigilância contínua, né? A gente tem que se observar, se autoconhecer, perceber o que nos move quando a gente está falando, analisando ou sentindo uma determinada questão, né? Reconhecer. Mas aí nós temos um outro problema, Fernando. Como terapeuta, como médico, eu vejo em consultório que uma imensa maioria das pessoas tem uma pobreza na conexão com os próprios sentimentos que é assustadora. Para a imensa maioria das pessoas, quando a gente pergunta o que você sentiu, a pessoa não sabe descrever. Ela descreve uma sensação que é superficial ou, no máximo, chega até uma emoção. Mas raras vezes consegue falar de primeira sobre o sentimento que envolve uma determinada experiência. E acontece que a gente tem sensações que são físicas, a gente tem emoções que são respostas a uma determinada circunstância, e a gente tem sentimentos que são estruturas mais profundas. Sentimento sustenta a emoção, que sustenta a sensação. E se a gente não mergulha para reconhecer, a gente fica prisioneiro aqui, das respostas imediatas de superfície. Por exemplo, eu fiquei triste, eu reajo só à tristeza, eu não entendo qual é o sentimento que está por trás daquela tristeza. É um sentimento de desvalor, é um sentimento de abandono, é um sentimento de desmerecimento. E isso é repetitivo na minha vida porque eu tendo a interpretar as coisas com desvalor, ou eu já senti isso em outras circunstâncias. Isso é uma dor antiga que é atualizada agora. Sem esse autoconhecimento, o julgamento ele sai imediato, ele sai quase medular, né? A resposta medular vai lá, não precisa pensar, vai lá na medula e volta. É uma coisa mais ou menos assim. É interessante também a gente lembrar que os principais sentimentos que nos compõem, que nos formam, eles na maioria das vezes, ou na imensa maioria das vezes, eles não são instagramáveis, né, doutor? Não. E eles, às vezes, não são nem partilháveis. Por quê? Porque a realidade... São sombrios. E a nossa realidade, Fernanda, ela é contraditória, né? Jung dizia que o caminho da individuação é a integração de opostos. É a gente aprender a viver as dualidades e viver a complexidade. E a gente fica tentando anular a complexidade humana e colocar dentro de padrões pré-formatados. Então, eu vou ser feliz, eu vou viver alegria todo o tempo. Não, a vida é alegria, é tristeza, a vida é prazer e dor, a vida é emoções consideradas positivas e consideradas negativas. Essa dicotomia e essa contradição, ela está presente. Então, numa mesma experiência, algo me traz uma satisfação e uma insatisfação. Uma parte me agrada muito, outra desagrada. Eu gosto muito e eu desgosto. E se a gente não aprende a lidar com essa complexidade, o julgamento ele fica reativo e automático e passa a comandar o processo. Me lembra muito aí a história do Piruá, né? O professor Rubem Alves. Rubem Alves. Rubem Alves, ele falava que a gente é milho de pipoca. Que precisa virar pipoca de fato. A gente começa com milho, mas tem que passar pelo fogo na panela ali, e aí o milho estoura. Tem que suportar os piruás, né? E a gente vira pipoca, mas tem gente que mesmo passando pelo fogo não vira pipoca, vira piruá. É isso. Não consegue se transformar com fogo, né? Com essa ruptura, né? A gente tem pouca tolerância à dor, pouca tolerância ao tédio, né? As crianças já começam assim, né? Essa geração multitelas, né? E aí, nessa imagem linda que você lembrou do Rubem Alves, eu até diria mais. Eu diria que nós, na nossa complexidade, temos que suportar as nossas partes que viram pipoca e as nossas partes que viram peruás. Porque dentro de nós vamos ter as duas experiências. Então a gente está muito desenvolvido em uma área, em outra muito infantilizado, né? Tem algo que você conquistou e sabe e domina, e tem outra que você está ali ainda aprendiz e imaturo, e é exatamente nesses pontos que são a nossa vulnerabilidade que o calo dói. Então, o milho, ele começa ali, aquele milho da espiga, o milho de pipoca, ele é duro, ele é intransigente, ele é pouco maleável, ele precisa do fogo para ver o que vai acontecer com ele, né? Se vai ser piruá ou se vai ser pipoca, né? E a gente, na verdade, não quer passar pelo fogo. Quer ficar ali fechadinho, não quero nem ver, quero nem saber o que vai acontecer. E vai julgando. Essa é o conflito da sociedade hedonista que a gente vive, né? Que é guiada pelo princípio do prazer e que a vida tem que ser prazer o tempo todo. E a verdade, a vida é luta, né, Fernando? A vida é luta com prazer, a vida é luta com conquista, a vida é luta com desenvolvimento, mas ela é o processo do vir a ser permanente, do crescimento permanente, né? E só tem
desenvolvimento para quem oferece envolvimento. Não é possível desenvolver sem envolver, né? Sem que você se jogue na experiência, na inteireza dela. Que maravilha, que maravilha. Bom, doutor, eu quero agradecer imensamente a sua participação. Muito obrigado. Como é que a gente te acha? Doutor Andrei é um múltiplo, participa de um grande processo, de um grande movimento que eu tive a honra de participar aqui em São Paulo também, Fraternidade Sem Fronteiras. Queria que você despedisse falando um pouco desse trabalho também, doutor, e dando seus endereços arrobísticos aí. Tá certo. As pessoas podem me encontrar no Instagram com @AndreiMoreira ou no meu site andreimoreira.com. E esse trabalho que a gente faz junto, né, Fernando? Você também faz parte dele, e milhares de corações, é o Fraternidade Sem Fronteiras, que é uma ONG, né, que hoje trabalha em 8 países, com 76 frentes de trabalho, acolhe mais de 35 mil pessoas diariamente, sobretudo crianças órfãs, e especialmente em comunidades mais vulneráveis, mais invisíveis, esquecidas, como as comunidades africanas, onde a fraternidade tem a maioria dos seus trabalhos, embora também tenha aqui no Brasil. Então, nós convidamos as pessoas a conhecer essa iniciativa linda, essa iniciativa coletiva, e fazer parte dela também. E podem conhecer no site fraternidadesemfronteiras.org.br ou nas redes sociais @Fraternidade Sem Fronteiras. Valeu, doutor. Muito obrigado. Muito obrigado pela companhia de todos vocês. A gente se vê, a gente se encontra na próxima semana. Até lá. Saúde!